A cabeça óssea é formada por 22 ossos, sendo apenas um desses móvel, a mandíbula. A cabeça óssea ainda pode ser dividida em duas partes, o neurocrânio e o víscerocrânio. O neurocrânio ele é composto pelos ossos frontal, pelo osso parietal, pelos ossos temporais, pelo osso occipital, pelo osso esfenoide e pelo osso etmoide. O víscerocrânio ele é composto por 14 ossos, dos quais participam o osso zigomático, o osso maxila, os nasais, o lacrimal, o vômer, a mandíbula, os palatinos e as conchas nasais. Nessa imagem dá para se observar o etmoide, a lâmina perpendicular do osso etmoide, os palatinos, as conchas nasais e o osso vômer. Nessa imagem dá para se observar ainda o osso vômer, o palatino. A norma frontal é formada pelo osso frontal, pelos ossos parietais, pelo osso temporal, pelo esfenoide, pelo osso zigomático, pela maxila, pelos palatinos, pelo etmoide, pelas conchas nasais, pelos ossos nasais, pela mandíbula e pelo vômer. Na norma frontal, pode ser observado algumas suturas com nomes especiais, como a sutura coronal, entre o osso frontal e o osso parietal, a sutura esfenoescamosa, entre o osso esfenoide e o osso temporal, e a sutura escamosa, entre o osso parietal e o osso temporal. Além disso, pode ser visto alguns forames, como o supraorbital, que passa uma veia e um nervo supraorbital, o infraorbital, que passa um feixe vasculonervoso infraorbital, o zigomático facial, que passa o nervo zigomático facial, e os mentoais, que passam um feixe vasculonervoso mentoal. Aqui pode ser vista a protuberância mentoal, a abertura piriforme, que vai formar a cavidade nasal, e a cavidade orbital. Dentro da cavidade orbital, pode ser observado a fissura orbital superior, por onde vai passar o nervo oculomotor, troclear, abducente e a veia oftálmica. A fissura orbital inferior, por onde vai passar o nervo maxilar e uma veia e uma artéria infraorbitais. E o canal óptico, por onde vai passar o nervo óptico e a artéria oftálmica. A cavidade orbital ela vai ser formada no teto pelo osso frontal, na parede lateral pelo osso zigomático, a parede medial pelo osso maxila, pelo lacrimal e pelo etmoide, o assoalho pelo osso maxila, pelo zigomático e pelo palatino, e o ápice pelo osso esfenoide. A norma lateral ela é composta pelo osso frontal, pelo osso parietal, pelo osso occipital, pelo osso temporal, pelo esfenoide, pelo osso zigomático, pela maxila, pelos lacrimais, pelos ossos nasais e pela mandíbula. Nessa norma, dá para ser observado alguns pontos de ossificação, como o ptério, que seria um ponto aqui, e o astério, que seria um ponto aqui. Algumas suturas dessa norma, ela recebe um nome especial, como a sutura coronal, que é entre o osso frontal e o osso parietal, a sutura lambdoidea, que é entre o osso parietal e o osso occipital, a sutura
escamosa, que é entre o osso parietal e o osso temporal. A sutura esfenoescamosa, que é entre o osso esfenoide e o osso temporal. E a sutura parietomastoidea, que é entre o osso parietal e o processo mastoideo do osso temporal. Essa região aqui do processo mastoide do osso temporal. Além disso, nessa norma pode ser observado o processo mastoideo do osso temporal, o meato acústico externo, o arco zigomático, o processo estiloideo e aqui o côndilo da mandíbula, além da espinha nasal anterior. A norma superior do crânio vai ser formada pelos ossos nasais, pelo osso frontal, pelos ossos parietais e pelo osso occipital. A norma superior do crânio vai ser formada pela sutura coronal, pela sutura sagital e pela sutura lambdoide. Além disso, na norma superior vão haver dois pontos de ossificação. O bregma vai ser nessa região e o lambda, que vai ser nessa região. Além disso, vão haver duas foraminas, que vão ser as foraminas parietais, por onde vão passar as veias emissárias parietais. Na norma occipital, pode ser observada os ossos parietais, o osso occipital e os ossos temporais. Nessa norma, pode ser observada a sutura sagital entre os ossos parietais, as foraminas parietais, por onde vão passar as veias emissárias parietais, a sutura lambdoide, aqui. Esse osso aqui, ele é denominado osso interparietal. Essa região aqui vai ser a região da protuberância occipital externa, as linhas superior e inferior, as linhas nucais superior e inferior, o processo mastoideo do osso temporal, uma pontinha do processo estiloideo, aqui, forame mastoideo, por onde vai passar também uma veia emissária mastoidea. Aqui é a sutura occipitomastoidea, entre o osso occipital e a região do processo mastoideo do osso temporal. A sutura parietomastoidea, aqui, entre o osso parietal e o processo mastoideo do osso temporal. A norma basal é composta pelos ossos frontal, maxila, zigomático, temporal, esfenoide, palatino, vômer, occipital e parietal. Na norma basal, ainda pode ser observado vários detalhes, como os forames incisivos, por onde passa o nervo nasopalatino, os forames palatinos, por onde vai passar o feixe vasculonervoso palatino, a espinha nasal posterior, as coanas, o processo pterigóideo, com a lâmina medial e a lâmina lateral, o arco zigomático, o tubérculo articular, o meato acústico externo. Anterior ao meato acústico externo vai ter a cavidade glenoide, onde o côndilo da mandíbula vai se articular, vai ficar. Além disso, vai haver aqui a existência do forame oval, por onde vai passar o nervo mandibular, o forame espinhoso, por onde vão passar as artérias meníngeas médias,
o canal carótido, por onde vai passar a carótida interna, o forame jugular, por onde vai passar a veia jugular interna, os nervos vago, acessório e glossofaríngeo, o canal do hipoglosso, abaixo dos côndilos occipitais, por onde vai passar o nervo hipoglosso, o forame magno, por onde vai passar a artéria vertebral, o nervo acessório e a medula espinal, o forame estilomastoideo, entre o processo estiloide e o processo mastoideo, por onde vai passar o nervo facial, o forame mastoideo, por onde vão passar as veias emissárias mastoides, além da fissura orbital superior. A base interna do crânio é formada pelo osso frontal, pelo osso etmoide, pelo osso esfenoide, pelos ossos temporais, pelos ossos parietais e pelo osso occipital. Na base do crânio dá para ser observado a lâmina crivosa do osso etmoide, o canal óptico, por onde vai passar a artéria oftálmica e o nervo óptico, a fissura orbital superior, por onde vai passar o nervo troclear, oftálmico, oculomotor e o nervo abducente, o forame redondo, por onde vai passar o nervo maxilar, o forame oval, por onde vai passar o nervo mandibular, o forame espinhoso, por onde vai passar a artéria meníngea média, aqui o forame lacerado, por onde vai passar a artéria carótida interna, nessa região aqui vai dar para se observar a protuberância occipital interna, forame magno nessa região aqui, esse grandão, o forame mastoideo, onde vão passar as veias emissárias mastoides,